Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes. Nós hoje vamos comentar sobre o catolicismo e o paganismo, dando continuidade a essa série, a História Ocultada, comentando sobre assuntos que alguns são desconhecidos da maioria das pessoas e outros não são tão divulgados como deveriam ser. Então, com relação ao paganismo e ao catolicismo, o que nós dizemos é o seguinte: desde o século IV depois de Cristo, quando foi tornada a religião oficial do Império Romano, tanto o catolicismo quanto o paganismo deram início a um longo embate. Eles tinham o objetivo claro de disputar espaço entre as pessoas e a sua influência entre os membros da elite de cada povo. A gente sabe que, mesmo estando proibido desde o ano 392 depois de Cristo, o paganismo ainda angariava seguidores em todos os setores da sociedade. Ele era uma coisa que chamava a atenção das pessoas, que despertava o interesse das pessoas devido àquele misticismo, aquele ritualismo que estava envolvido, não é? E chamava a atenção das pessoas. Então era uma tarefa muito difícil exterminar uma crença que há séculos estava tão arraigada na mentalidade da sociedade. Era uma coisa comum, principalmente naqueles povos que viviam na Europa da Antiguidade, né? Somente no ano 500 depois de Cristo, com a conversão dos francos, que eram um dos povos bárbaros que invadiram ali a Europa, eles foram convertidos ao cristianismo. Então a situação começou a ser modificada. E um outro ponto favorável para a conversão foi a adaptação que a Igreja Católica deu para algumas festividades pagãs, inserindo nelas itens católicos. E aí mudou o nome do personagem, mudou um pouco a situação. Era uma ritualística, uma festividade exclusivamente pagã e foi transformada, adaptada para ficar mais fácil de ser absorvida pela população. Aquelas festividades foram adaptadas para o catolicismo, para o cristianismo nascente naquela época em que o Estado romano adotou o cristianismo depois de séculos perseguindo, torturando e matando os cristãos. O politeísmo ele está diretamente associado ao paganismo. A antropologia define em 4 tipos as religiões pagãs. O primeiro tipo é o xamanismo, que são aquelas religiões cujos cultos envolvem a provocação de estados alterados da consciência com o objetivo de conseguir acesso ao mundo espiritual para obter resposta de algum questionamento ou conseguir a cura para algum tipo de enfermidade. O segundo tipo é o animismo, que em geral são religiões indígenas, nas quais objetos, animais e lugares são vistos como entidades vivas, detentoras de uma essência espiritual. O terceiro tipo é o panteísmo, que são aquelas religiões que adotam o princípio de união entre Deus e a natureza. Tudo o que existe é composto por Deus. Deus está em todas as coisas
fracionado. E o quarto tipo é o politeísmo, que, como o próprio nome diz, adota a existência de diversas divindades que são adoradas, e cada uma tem um perfil específico e comanda uma determinada força da natureza, o vento, a chuva, os rios, etc., a colheita, a época da plantação, a época da caça e tudo mais. Então, esses são os tipos que a antropologia define como religiões pagãs. Nós não podemos esquecer que o paganismo sempre foi extremamente difundido por toda a Europa. Ele jamais foi exterminado em tempo algum. Muitas pessoas foram batizadas, compareciam às reuniões nas igrejas, mas em casa, escondido, eles mantinham rituais e crenças pagãs. Aliás, os cultos pagãos, eles não são uniformes, como nós já falamos. Eles possuem um amplo espectro em suas práticas e na adoração de determinadas divindades. Eles não são iguais, existem diferenças muito grandes, como nós já comentamos. E até mesmo entre os primeiros estudiosos cristãos, filósofos, alquimistas e outras pessoas mais, estudaram o paganismo e se inseriram nas práticas consideradas como pagãs. E no Vaticano, hoje, embora de maneira extremamente velada, o paganismo ainda persiste. E, no geral, o paganismo representa um culto às forças da natureza e cada fenômeno sendo presidido por uma divindade específica. É o deus do vento, o deus da luz, o deus da sombra, o deus do fogo, o deus da chuva e assim por diante. E esse era o entendimento, porque como eram vários deuses, cada deus era responsável por uma coisa, não existia a unicidade de um deus no paganismo. Eles sempre entendem, em todas as vertentes do paganismo, um deus mais poderoso e outros deuses secundários, obedientes ao deus superior, mas também possuidores de forças que conseguiam atuar sobre a natureza, sobre as situações, sobre os seres humanos, sobre os animais e assim por diante. Conforme nós já comentamos em outros vídeos, onde existiam antigos templos e locais de sacrifícios pagãos, isso tudo foi destruído e em cima igrejas foram edificadas em cima daquele local. O próprio Vaticano, como nós colocamos no vídeo anterior, ali era a deusa Vática, que ali era um local onde existia um cemitério e um local de práticas pagãs dos etruscos. O Natal era uma comemoração do nascimento do deus Mitra. Então esse deus foi substituído e Jesus foi colocado para substituir aquela divindade pagã. No livro, nosso livro Espaço, Tempo e Espírito, nós tecemos comentários mais detalhados sobre esse deus Mitra e sobre a inserção de Jesus no lugar dele, para que fosse mais fácil de ser assimilado pelas pessoas. Muitos povos pagãos, como os vikings, eles adotavam um ritual diferente. Eles cremavam os mortos
E quando eles iam cremar os seus defuntos, as famílias escreviam cartinhas para os seus entes queridos já falecidos e jogavam na fogueira, porque eles entendiam que aquela cartinha ia ser queimada, mas ela iria aparecer em outro lugar onde os parentes e amigos falecidos teriam acesso àquele documento e leriam aquele documento. E a Igreja Católica adotou das pessoas escreverem aquilo ali e depositarem a cartinha nos pés de Jesus crucificado, para mudar o direcionamento das coisas, né? E, para finalizar, paganos em latim significa aquelas pessoas que viviam no campo, os camponeses que viviam em área rural. Depois do século IV depois de Cristo, aí a Igreja Católica começou a denominar como pagão aquelas pessoas que se recusavam ao batismo católico. Antes disso, não existia essa definição. O pagão passou a ser considerado assim por ele se manter sem ser batizado dentro dos parâmetros da Igreja Católica nascente. Mas antes, paganos eram aquelas pessoas que viviam em áreas rurais e justamente por causa desse contato mais direto com a natureza, elas adoravam a natureza e os deuses que elas acreditavam que faziam uma árvore nascer, uma hortaliça nascer, um rio correr, um vento, a época da colheita, a época do plantio, e a época de acasalamento dos animais e assim por diante. Era uma crença comum que se mantém até hoje na Europa. Inclusive existe a religião Wicca. A Wicca é um ritual pagão, embora nem todo ritual pagão seja Wicca. Existe ali a adoração à deusa, que é a entidade suprema dos wiccanianos, e as divindades menores, como em todas as outras religiões de fundo pagão. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desses comentários nossos e pedimos que não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos, de ativar o sininho de notificações. Nós estamos assim, segunda, quarta e sexta são os nossos vídeos comuns, tratando de assuntos de transição planetária e geopolítica, e na terça, quinta, sábado e domingo nós colocamos vídeos com resenhas dos nossos livros. Todos eles têm o formato impresso e têm o formato eletrônico, formato de e-book, para que vocês tenham acesso. Nós temos mais de 180 livros publicados na Amazon, e os romances também, que nós escrevemos com a nossa esposa, publicados pela editora André Luiz, de São Paulo, e pela Petit, de São Paulo, e pela editora de imprensa da Alesc, aqui em Santa Catarina. Nós agradecemos a presença de vocês aqui, ouvindo o nosso vídeo. Esperamos que tenha sido passado um recado sobre um tema que interessa vocês e que vocês não soubessem tanta coisa. E muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.